Fala, gente, Perrot aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso aqui para iniciantes. Na última aula, a primeira, né? Na verdade, eu falei um pouquinho sobre candle, como ele é formado. E hoje eu vou falar sobre padrões de candles. Existem diversos tipos de candles que representam diferentes situações dentro do gráfico, tá bom? Só que antes de continuar, eu só vou afirmar uma coisa com vocês aqui, para vocês gravarem na mente. Esses são os candles que a gente viu ontem, né? O de alta e o de baixa. Esse candle verde ele começa aqui. Essa nomenclatura vocês têm que decorar para o dia a dia. Abertura. Tá bom? Ele abre aqui, ele fecha aqui. Então aqui, abertura. Aqui é o fechamento dele, tá bom? Aqui, quando ele abriu aqui, ele desceu até aqui. Então aqui seria o quê? Mínima. E quando ele abre aqui, ele desce até aqui fazendo a mínima e sobe até aqui antes de fechar aqui. Aqui é o quê? Aqui seria a nossa máxima. A máxima do candle. Tá bom? Isso também vale para o candle de baixa. Como ele é de baixa, ele abriu aqui. Ele fechou aqui. Aí que entra uma grande diferença. Eu já vi traders falando que, como ele é de baixa, a máxima dele é aqui e a mínima dele é aqui. Eu não considero, eu vou no mais prático, que todo mundo fala no dia a dia, fica mais fácil a comunicação. Não importa que ele é de baixa. Para mim aqui continua sendo a máxima e aqui continua sendo a mínima. Eu trabalho no seguinte princípio aqui, subiu, valoriza, desceu, desvaloriza o preço. Então aqui para mim é a mínima. Muitas vezes vocês vão ver eu falando no dia a dia, ó, passou da mínima, é venda, passou da máxima é compra, rompeu a mínima, rompeu a máxima, independente da cor do candle. Tá bom? A cor do candle representa a força ganhadora, se foi a força compradora ou a força vendedora. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, tá bom? Se quiserem tirar um print, escrever, fazer uma anotação no caderno, isso aqui a gente vai usar muito no dia a dia, tá bom? Essas nomenclaturas. Gravem aí. Feito isso, vamos dar sequência aqui. Como eu tinha dito para vocês, existem diversos tipos de candles. Eu vou estar citando alguns deles aqui que eu acho mais válido no dia a dia, que eu acho bem eficiente. Existem inúmeros tipos de candles e existem inúmeros tipos de nomenclatura que as pessoas dão por aí, mas seguem um padrão, tá bom? Vou começar falando do martelo. Martelo, bom, é simples de explicar. O próprio nome dele já diz, né? É bem intuitivo. Já vi até algumas pessoas brincando, dizendo que parece um martelo do Thor, até. Só que é um martelo, gente. Tá bom? Não é o mais perfeito. Deixa eu ver se eu consigo achar outro para vocês aqui que seja um pouquinho mais perfeito para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um martelo. Eu já vi trader falando que você tem que medir o pavio dele aqui, a sombra dele tem que ser 2 vezes o tamanho do corpo. Então, o certo desse aqui, como esse é o tamanho do corpo dele, 2 vezes para baixo. Entendeu? Ficaria um pouco melhor. O martelo bonitinho assim, ele tem um pouco esse tamanho aqui. Eu desenhei mal, mas ele é mais ou menos isso, o martelo, tá bom? Temos 2 tipos de martelo. Esse martelo que empurra o preço para cima, ele vem de um fundo, empurrando o preço para cima. E temos o martelo invertido. Deixa eu encontrar para vocês aqui. Martelo invertido. Vamos ver se eu acho. Bom, esse não é dos melhores, mas dá para entender um pouquinho. Ó. Isso aqui é um martelo invertido, gente. Ó, isso aqui é um martelo invertido. Ele teria que ter menos sombra aqui e menos pavio, mas é um martelo invertido. Digamos que o martelo e o martelo invertido sejam assim, mais ou menos. Tem uma certa medida, né?
para ele ser mais bonitinho, aquele que você olha e fala, ah, esse sim é um martelo bonito. Bom, vamos lá. Ó. Temos o martelo e o martelo invertido. Eles vão aparecer para vocês aí nas duas cores. Ele pode ser tanto vermelho quanto verde, tanto de alta quanto de baixa. Isso não influencia muito. Lógico, tem meus preferidos que eu vou estar passando para você aqui, mas a ideia por trás é a mesma coisa. Por exemplo, o martelo ele sempre vem de uma baixa, fazendo um fundo, jogando o preço para cima. E o martelo martelo invertido, ele vem de um topo, jogando o preço para baixo. Tá bom? Deixa eu achar alguns exemplos aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Vou procurar aqui no dólar. Ó, não é o mais perfeito, mas dá para entender. Assim, não significa que porque não tem aquela medida que eu ensinei para vocês de 2 vezes o corpo aqui no pavio, não é um martelo. Vai do olho, vocês têm que treinar o olho de vocês, tá bom? Aqui, ó, um martelinho jogando o preço para cima, um martelinho jogando o preço para cima. Tem alguns mais bonitos, alguns mais feios. No dia a dia vocês vão achar vários. Aqui, ó, fez um fundo, depois de uma alta queda, fez 2 martelos. Fizeram 2 martelos aqui. Eu vou até circular, porque depois eu vou usar como exemplo para outra explicação para vocês aqui, ó. Isso aqui são 2 martelos, tá bom? Um martelo vermelho e um verde. Ambos reforçando que viria uma alta. Foi o que aconteceu na sequência. Tá bom? Martelo invertido. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo para vocês. Tá difícil achar um martelo invertido aqui. Mas acho... eles podem aparecer também assim, no meio do gráfico. Às vezes assim, ó. Às vezes acontece isso também. De a gente estar esperando, às vezes, um martelinho aqui, ó. Nesse local aqui dele, ó. Às vezes vocês estão esperando um martelo assim, jogar para cima. Ele vem e aparece o nosso martelo invertido aqui. Ele também serve. São as 4 maneiras que você vai encontrar o martelo. Deixa eu desenhar aqui para vocês que fica melhor entendimento. Existe o martelo. E existe o martelo invertido. Vou tentar desenhar um pouquinho menor para caber aqui na tela. Ficou um pouco feio, mas dá para entender. Eles vão aparecer em ambas as situações. Ou o martelo ele vai vir de um fundo, o gráfico vem caindo, depois começa a subir. Ou ele aparece num topo. O gráfico vai subindo, é um topo, e depois começa a cair. Ou vice-versa. Vocês estão, às vezes, aqui num fundo, ele encontra o martelo e volta a subir. Ou o gráfico vem caindo também, vem subindo, encontra o martelo e começa a cair. O desenho está horrível, gente, mas deu para entender, né? É basicamente isso que vocês vão encontrar. Às vezes vocês também vão encontrar ali no meio do gráfico, não só no fundo ou no topo, vocês vão acabar encontrando ele em vários lugares no meio do gráfico, no meio do caminho, assim. Aí não dá para considerar muito porque é meio fora de contexto. O legal é quando eles aparecem em topos e fundos. Tá bom, gente? Esse é o martelo. Depois a gente vai estar pesquisando um pouco mais a fundo. Conforme eu for dando alguns exemplos para vocês, vai aparecendo durante o curso. Eu não vou ficar me alongando muito aqui falando dele. Vou tentar ser o mais breve possível. E a gente vai exemplificando. Durante o curso fica mais fácil de entender, tá? O próximo candle que eu vou estar falando para vocês é o Doji. Tá bom? O que é o Doji? Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Porque meu desenho é horrível, vocês vão entender. Isso aqui é um Doji. Isso é um Doji. Esse candlezinho aqui. O que ele quer dizer para nós? Dúvida. Ele está passando para a gente a mensagem que está tendo uma grande briga nesse local. Nem os compradores estão ganhando, nem os vendedores estão ganhando. Aqui também outro. Ó. Então, ele significa que está tendo uma forte briga nesse local. Geralmente, para o lado que ele rompe, é o lado que ele vai andar. Ó, temos um exemplo aqui, um Doji. Eu já vi gente chamando isso de libélula também. Cruz invertida, tem diversos nomes. Até chega a parecer um pouquinho um martelo, se o corpo fosse mais cheio. Então,
Às vezes o doji e o martelo, eles têm uma similaridade. Por exemplo, pensa que isso aqui é um martelo, ó, topo, caiu o preço. Eles funcionam mais ou menos da mesma forma, porque tem o doji, que vem sem o corpo, com o pavio igual para os dois lados. Às vezes vocês vão ver o doji, que parece uma cruz, que está ganhando um pouco mais do lado do comprador, como se fosse um martelo. E às vezes vocês vão ver ele ganhando um pouco mais do lado do vendedor. Às vezes ele aparece sem o pavio na pontinha dele aqui, às vezes ele aparece sem o pavio, parecendo um martelinho. Às vezes ele fica bem no meio, às vezes ele fica até com um pouquinho de corpo, assim. Vocês vão encontrar diversos tipos de dojis. Um outro candle que eu queria falar para vocês, relembrando, só para não passar em branco, doji, por exemplo. Aqui fez um doji, que é o topo dele, que é a mínima dele. Para onde rompeu? Para baixo. Por que rompe para baixo? Porque às vezes as pessoas fazem uma entrada como venda aqui, entram vendidos e colocam um stop aqui. Então o que acontece? Se o preço vem aqui e ativa o stop dessas pessoas, ele ganha força para subir. Mas isso é em outra aula que a gente vai estar vendo, a gente vai estar falando sobre gatilhos. Vocês vão entender um pouco melhor isso aqui, tá bom? Outro candle que eu acho muito interessante, ó, mais um martelo aqui, ó. Mais um martelinho aqui, tá vendo aí? Dessa vez não subiu tanto, tá vendo? Não é para confiar 100%, ó. 2 martelos aqui vindo de um fundo, então acabou não ativando, né? Nem rompeu a máxima do martelo. Mas ele aparece às vezes num contexto, então você vai pensar, mas aqui fez um fundo, por que não subiu? Enxergue um contexto, lógico que não é subir, você está numa tendência de queda, entendeu? Então, existem formas de você identificar quando vai acabar a queda, ou prever, ou tentar acertar matematicamente falando, se chama Fibonacci, eu vou ensinar para vocês, e aí sim, por exemplo, suponhamos que aqui seja um alvo de Fibonacci, que vocês vão aprender a traçar, aí aparece um martelo, aí sim, vocês podem. Eu prefiro muito quando o suporte está aqui, a linha está aqui, só com o pavio do martelo para trás, fim de uma alta. Essa é a configuração que eu mais gosto, mas isso é mais para frente, tá, gente? Eu vou estar abordando só candles hoje, depois eu, conforme eu disse, vou dar dando exemplos aqui e vocês vão entender. Tem mais um candle aqui que eu queria falar com vocês, que ele é um inside candle. O que é um inside candle? Simplesmente é um candle que está contido dentro de outro candle. Aqui temos um candle, ou de alta ou de baixa, não importa. Esse segundo candle, ele está inteiro dentro do primeiro. Ele está sendo engolido pelo primeiro. Não importa se tem pavio aqui e aqui. Se o pavio passar para baixo do anterior, não é mais um inside candle. Ele tem que estar inteiro dentro desse candle aqui. Deixa eu achar alguns exemplos para vocês. Inside candle, deixa eu achar algum para vocês aqui. Lógico, ele tem alguns locais que vão ser melhores aproveitados, né? Não é qualquer lugar do gráfico que você vai achar ele e vai tomar o mesmo pensamento, a mesma atitude. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Por exemplo, ó, isso aqui é um inside candle. Não rompeu a máxima desse candle anterior, tá vendo? Ele está inteiro dentro do candle anterior. Outro exemplo, deixa eu ver para vocês aqui, mais um inside candle, tá vendo? Temos a máxima e a mínima aqui do candle anterior, ele está inteiro dentro desse candle. Geralmente ele funciona muito como o doji. Até vocês vão reparar que ele parece um doji, muitas vezes ele é um doji. Então, às vezes vocês vão encontrar um caso como esse, por exemplo, que é um doji inside candle. Eu costumo chamar assim. Ele é os dois em um só. Como vocês também vão achar, às vezes, martelo, que vai ser um inside candle também. Vai ter um candle aqui. E vai ter um martelo aqui. Se ele não passar da mínima aqui, da máxima aqui, ele também é um inside candle. Então, independente do formato, eu quero que vocês entendam isso, o inside candle, ele está dentro do candle anterior, tanto de alta quanto de baixa. Esse é o nosso inside candle. Geralmente funciona mais ou menos como o doji, como eu estava falando, o lado que ele romper, ele tende, né, a andar. Então muitas vezes vocês vão ver assim,
uma tendência de baixa, gráfico vindo, chega num fundo, tem um candle, aí vocês vão ver um doji, inside candle, por exemplo. O que significa? Se romper a máxima dele, ele vai buscar uma alta. Se você fizer scalp, muitas vezes você vai buscar o primeiro alvo aqui, ou outros alvos que a gente vai aprender a projetar. Mas ele tende sempre a buscar a máxima do candle anterior. Ou se ele romper para baixo, a mínima do último candle também, tá, gente? Outro candle que eu vou falar para vocês aqui. Estou sendo bem breve na explicação, tá, gente? Para vocês entenderem bem, não de forma superficial, mas entenderem assim o básico para depois a gente ir. A melhor maneira de aprender é ir exemplificando. Aí, conforme eu vou continuando as aulas, eu vou explicando melhor e vocês vão vendo casos e eu vou explicando, ó, isso aqui é um martelo, e dessa maneira é assim, e vocês vão entendendo melhor, tá bom? Próximo caso, ele se chama engolfo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do engolfo. O que é um engolfo? O engolfo é quando você tem um candle, suponhamos, vamos dar nosso exemplo aqui da queda, o preço vem subindo, descendo, subindo, descendo, chegou no fundo, por exemplo, aqui, temos um candle. O próximo candle, o nome já diz, ele vai engolfar o candle anterior. A máxima e a mínima dele vão ser maiores que o candle anterior, eles vão engolir o último candle, tá bom? É como se fosse, tenta imaginar da seguinte maneira, como se fosse um inside candle ao contrário, entendeu, gente? É mais ou menos isso, ele vai engolir o último candle. Não tem por que ficar desenhando mais aqui, porque ele é bem simples de entender. Deixa eu ver se eu encontro algum exemplo aqui, para vocês verem. Aqui, ó, foi até esse que eu deixei circulado aqui, ó. Por exemplo, quando temos essa linha, porque acabou um dia e vai começar o outro, mas, se vocês verem, acabou esse candle aqui, próximo candle do dia seguinte, ele engoliu o último candle. Isso aqui é o engolfo, tá, gente? Aí vocês vão treinando aí, pega o gráfico de vocês no dia a dia e vão treinando, por exemplo, ó, isso aqui foi um engolfo, engolfou o último candle. Isso aqui, o que é isso aqui? É um inside, seguido por um doji, que a linha cobriu aqui, mas é um dojizinho, mais ou menos outro doji aqui, sendo engolfado por esse candle verde também. Então, tudo isso vocês vão observando no dia a dia e vão treinando o olho de vocês. Vocês têm que estar treinados, né, para essas situações, tá bom? O que o engolfo quer dizer? Ele vai remeter força para o lado que ele engolfou. Então, no caso aqui de alta, ó, não precisa nem explicar, né? Ele engolfou o candle anterior, veio caindo, engolfou esse candle com candle de alta. Fez uma pequena correção, que é comum. O que ele fez? O preço nunca vai de uma vez, então ele vai, corrige, vai. Olha o que eu disse para vocês, um martelo no meio do caminho. Entendeu? Tem tudo isso que a gente vai observar. Então, o engolfo, pro lado que ele engolfa, ele tende aí. Pode ver que nesse dia teve uma alta bem forte aqui, ó. Fez o engolfo, quando rompeu ele, aqui no índice, tivemos 1.350 pontos de alta. Entendeu, gente? É basicamente isso. O engolfo também vale para queda. Às vezes vem subindo, tem um candle aqui, o próximo engolfa o de trás. Engole o de trás. Isso mostra o que pra gente? Que o último candle, o nome já diz, foi engolido, engolfado, então ele perdeu a força dele. Então ele mostra pra gente um sinal de força muito forte, trazendo aqui para queda o nosso gráfico, tá bom, gente? Já falei do martelo, do inside, do doji, do engolfo. Na verdade, o próximo candle que eu ia falar seria um marubozu. Vocês vão ver muitos nomes em japonês, né? Que as pessoas falam. O que é um marubozu? É um candle grande. Geralmente o pessoal aqui no Brasil chama de barra elefante. Eu não gosto de chamar de barra elefante, mas é o barra elefante. E ele é basicamente parecido com o engolfo algumas vezes. Isso aqui é uma barra elefante. Ó. Vem candles pequenininhos, barra elefante. Aqui veio candles pequenininhos, uma barra elefante. É a mesma coisa que um engolfo, então, fez uma barra elefante, significa o quê?
Aqui no caso, muita força compradora. Foi o que aconteceu aqui. Subiu. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo de essa velha elefante que o pessoal fala, né? Esse Marobozu. Aqui, ó, Marobozu de baixa. Marobozu de baixa, quase engolfando de trás. Se aqui ele fosse mais alto, ele teria engolfado. Mas foi um Marobozu. O que ele fez? Trouxe o preço para baixo. Como eu disse, você às vezes vai ver determinados tipos de candles que eu estou falando no meio do gráfico. Por exemplo, aqui tem mais um Marobozu, mas ele é legal quando vem, por exemplo, aqui de um topo, porque daí significa o quê? Que ele quer reverter a tendência, entrou uma forte força vendedora aqui. E vale o contrário também, para alta. Então, se está caindo e faz um Marobozu para cima, significa que ele quer jogar o preço para cima, tá bom, gente? A última coisa que eu vou estar falando com vocês aqui, hoje a gente vai falar só isso, só sobre candles, tá bom? É uma coisa que não é muito falada por aí, vocês podem pesquisar no YouTube, no Google, vocês vão encontrar, tá bom? É uma coisa chamada, deixa eu escrever aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês até pesquisam no Google depois para achar um pouco mais a fundo esse assunto. Ó. Blended Candle. O que é um Blended Candle? Essa terminologia em inglês é a junção dos candles. Então, o que isso significa? Eu vou vir aqui pro Paint para estar desenhando para vocês que fica mais fácil o entendimento. Vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Às vezes no gráfico vocês têm que treinar isso. Vocês vão ver dois candles, mas se juntar eles, ao juntá-los, eles formam um outro candle. Deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Suponhamos que aqui tenhamos um candle de alta. Pintar ele aqui bonitinho. Bom, um candle de alta, sombras aqui. Ué, não pintou? Agora sim. Na sequência temos um candle de baixa aqui. O que ele está fazendo aqui, esse candle de baixa? Está engolfando o candle de trás aqui, que é o candle de alta. Então vamos para o que interessa. Às vezes, independente do time frame, se é 5 minutos, 15, 20, vocês vão ter que entender o seguinte. O que esses dois candles representam para você? Isso aqui é uma sacada que eu aprendi no início da minha carreira aqui como trader, e eu aprendi com uma mentoria que eu fiz, e eu aprendi da seguinte maneira, eu vou explicar para vocês. Onde vocês vão ter que gravar duas coisas, abertura e fechamento. Abertura e fechamento, tá bom? Aonde abriu aqui? Começando do candle verdinho aqui. Esta é a abertura. Tá bom? Vou colocar um A de abertura aqui. Foi pro próximo candle. Aonde que é o fechamento dele? Candle vermelho, abriu aqui. Aqui fez a mínima e fechou aqui. Vou colocar um F de fechamento aqui. Tá bom? Qual foi a máxima? Aqui. Qual foi a mínima? Aqui. Vamos nos atentar muito à abertura e o fechamento. O que a gente tem aqui? Vou desenhar, vocês vão entender já. Ó, gente, desculpa, eu sou um pouquinho devagar para mexer no Paint, eu sou um pouquinho ruim de computador e eu gosto de explicar bem aqui, então vamos bem devagarinho aqui que vocês vão entender. Temos isso. Um martelo invertido de baixa. Eu acho que é bem intuitivo, né? Vocês entenderam. Sempre peguem os dois últimos candles. Isso chama-se blended candle. É uma união dos candles. Abertura do candle, fechamento do candle. Temos um corpo. Para fazer lógico que você não vai sair desenhando isso no gráfico, mas vocês têm que treinar o olho de vocês e entender. Então, quando vocês identificarem isso no gráfico, significa a mesma coisa
aqui, esse candle aqui. Por que vermelho? Porque o vermelho aqui é o que prevalece, o candle de baixa. Deixa eu dar um exemplo aqui ao contrário, que vocês vão entender um pouquinho melhor também. Temos um candle aqui de baixa. E aqui temos um candle de alta, engolfando ele. É o contrário da última situação aqui, né? Então, vamos ver o que isso vira. Vamos lá, bem simples. O que a gente pode observar aqui? Abertura. Onde que é a abertura? Candle de baixo. Ele começa aqui e desce, né? Então aqui é a abertura. Aonde que é o fechamento do candle seguinte? Fechamento. O que nós temos? Por que verde? Porque o que prevaleceu aqui foi o verde. Ao contrário daqui, que o último candle era vermelho, aqui foi o verde. Como é que a gente traça? O resto, aqui. Máxima e mínima do último candle que prevaleceu. Se esse candle vermelho fosse maior, se por exemplo viesse até aqui, o pavio dele, então a gente estaria traçando até aqui, o pavio. Mas como é o candle da frente que ganha, tem que, na verdade, para traçar o pavio, você pega toda a extensão, a maior extensão dos dois últimos candles, que é aqui no caso. Então você vem e desenha o pavio assim, dessa maneira. Com um pouco torto, mas dá para entender. Entendeu, gente? Abertura e fechamento do candle. Abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Isso é muito importante. Eu vejo muito curso por aí na internet que as pessoas não falam disso, e eu acho extremamente válido a gente falar disso. Tá bom, gente? Que é uma coisa que até no começo eu tive um pouquinho de dificuldade, não estava muito treinado, comecei a observar, comecei a tentar aplicar isso no dia a dia, e tem me ajudado muito. Bom, vamos lá. Outro exemplo aqui para vocês entenderem. Estou pegando um pouquinho o jeito aqui, está ficando um pouco mais rápido o nosso processo. O que a gente entende aqui? Vamos lá. Abertura do candle. Onde que é? Aqui. Onde que é o fechamento do candle? Ele começou aqui e caiu até aqui. O que a gente tem? Por que verde? Porque é o verde que está aparecendo aqui, ele tem caminho livre, tá vendo? Eu expliquei para vocês isso agora há pouco. Tá bom? Verdinho. Bom, como é que a gente desenha pavio? A máxima dos últimos dois candles e a mínima dos últimos dois candles. Então a gente vem e desenha o nosso pavio. Tá bom? Exatamente isso. Mais um exemplo. Vamos lá. Só mais dois exemplos e a gente finaliza essa aula aqui. Candle vermelho. Tá bom? Vou colocar aqui o pavio dele. E um candle verde. Aqui dessa maneira. Com o pavio dele até aqui. Opa, pintei o fundo. Vamos lá, com o pavio dele dessa seguinte maneira. Pavio só aqui. Dá um exemplo um pouquinho diferente. Onde que é a abertura? Ele abriu, veio para cá, para baixo. Então a abertura é aqui. Onde que é o fechamento? Subiu, fechou aqui. Temos um candle verde aqui. Tá bom, gente? Simples de entender, né? Facinho. Máxima. Mínima. Voltamos aqui. Simples. Usem isso no dia a dia. Uma dica importante que eu vou dar agora. Não confundam isso com time frames. Por exemplo, finjam que vocês estão olhando aqui no time frame de 5 minutos. Ah, mas se eu jogar no de 10 minutos, esses dois candles vão virar esse. Vocês vão ver que não. Muitas vezes você sai do candle de 5 minutos, joga no de 10
e 2 desses não viram esse, 2 desses não viram esse. Às vezes, dependendo do formato do candle, vai chegar bem próximo, muito parecido, mas muitas vezes ele significa outro candle, não significa que é o que vocês vão ver no gráfico, mas eu quero que vocês entendam o significado. Quando vocês verem isso, é a mesma coisa que um candle desse. Então, ele teria o mesmo impacto que esse candle no gráfico aqui, ou aqui no fundo, ou no topo, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, gente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não, hoje basicamente é isso. Estudamos os padrões dos candles, né? Martelo, Inside, Doji, Engolfo, Marubozu e o Blended Candle, que na minha opinião é o mais importante. Então vocês vêm aqui e vão juntando no dia a dia de vocês. Quero que vocês treinem isso, tá bom? Então, por exemplo, temos aqui, ó, só exemplificando aqui. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. 2 candles. Temos 2 candles aqui. Abertura aqui, fechamento aqui. Esses 2 candles aqui no caso. Máxima e mínima. Só para exemplificar, o que a gente teria aqui? Opa, perdão, desenhei errado. Não, desenhei totalmente errado, perdão, gente. Vamos começar de novo aqui, que até eu me perdi, para vocês verem que só parece fácil isso, né? Vamos lá. Temos aqui a abertura do candle. Ele abriu aqui, fechou aqui. Então, a abertura, onde ele fechou, fechamento. Então, aqui sim, temos o corpo do candle. No caso aqui, verde, né? Fiz a linha vermelha, mas ele teria que ser verde. Aonde que é a máxima, a mínima, temos o nosso pavio. É basicamente isso que eu quero que vocês entendam. Isso, em algumas situações, vai ser útil para vocês. Como o day trade é uma modalidade muito rápida, vocês estão analisando o gráfico aqui, 5 minutos, acaba um candle, já começa outro. Treinem com um gráfico parado, fora do pregão, para vocês treinarem. Ou em ações, no caso, com gráfico diário, gráfico de 60 minutos, que vocês tenham um tempo a mais para estar analisando, desenhando, rabiscando e encontrando esses padrões e treinando o olho de vocês, que vai ser bem útil. A gente vai estar englobando um pouco mais isso também durante o curso, tá bom, gente? Hoje, basicamente, isso, tá? Para a gente entender bem o candle. Na próxima aula, a gente vai para o próximo tópico aqui, que, se eu não me engano, é suportes e resistências. Se eu não me engano, eu vou dar uma olhada aqui. E por hoje é só. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.